Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que alegria, irmãos. Então vamos iniciar o nosso momento aqui. Sintam-se todos abraçados, tá? E quero também dar as boas-vindas aos presentes que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos hoje então meditar na palavra de Deus, vamos cantar a palavra, vamos orar a palavra de Deus e que possamos todos estar em um só Espírito e em verdade. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a Jesus por ter colocado hoje cada irmão aqui nesse local para agradecer, para pedir perdão por alguma coisa, para buscá-lo, pois o que fala em Filipenses 2,13 é que é o próprio Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, se a boa vontade dele, para mim, é tudo, pois é a melhor, né, irmãos? Então, eu agradeço a Jesus por ter trazido vocês aqui nesta noite para cultuá-lo. E depois nós vamos cantar, depois da oração nós vamos cantar e vamos falar sobre isso. Vamos falar também nessa canção que fala sobre todas as coisas, e que fala em Romanos 8:28 também, onde sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Jesus em oração agora, vou fazer uma oração com vocês, para agradecer a Jesus pelo que Ele se entregou por nós. Feche seus olhos, vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem feito grandes coisas, grandes maravilhas em nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus, por ter chamado e encaminhado cada irmão aqui esta noite, Deus. Obrigado por isso. Queremos aqui em um só Espírito te adorar, Jesus. Reconhecer, Jesus, o que tu fez por nós naquela cruz. Deu-se a nós, Jesus. Obrigado por isso. Queremos te engrandecer hoje cantando louvores para te adorar, Senhor. Queremos te engrandecer hoje, que o teu Espírito Santo nos toque, Deus, e nos convença de que tu és o nosso único Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Obrigado, Deus, que tu tem olhado por nós. Em nome de Jesus, tu tem cuidado e feito grandes coisas na vida de cada irmão aqui. Que nós possamos amolecer o nosso coração, deixar fértil o nosso coração para a boa palavra que queremos cantar, para a boa palavra que queremos ouvir hoje. Que possamos em um só Espírito estar conectados em uma só voz, nós cantar para esse Jesus. Esse Jesus glorioso, soberano, sobre todas as coisas, sobre céu, sobre terra. Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Eu convido então os irmãos a se colocarem em pé, para nós cantar, para nós adorar a esse nosso Jesus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei.
obedecer. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a tua vontade. Nada acontece, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém, Senhor. Que palavra, que louvor, que verdades. Nós confirmamos isso agora, então, em canção. É para ti, Jesus. Em teu nome que estamos aqui. Amém. Eu convido então vocês para sentarem-se agora. Eu quero ler com vocês a minha Bíblia, por favor, alguém tira dela. Eu quero ler com vocês e gostaria que também vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem no Evangelho de Lucas. Muito obrigado. Lucas. Foi feito um desafio, então, no culto anterior, no domingo passado, para nós lermos, então, o Evangelho de Lucas, para até dia 24, nós estarmos bem formulados também em nosso coração, em nossa mente, que a respeito do Natal, o que é o verdadeiro Natal, o que é o verdadeiro Espírito natalino, então é o nosso Jesus. E hoje eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês então o capítulo do dia de hoje. Eu sei que vocês já com certeza devem ter lido em casa, que é um desafio diário, onde nós estamos lendo isso. Sim. Foi proposto então um desafio diário para nós lermos esse evangelho até o dia 24. Um evangelho, um capítulo a cada dia. Então eu vou ler com vocês hoje, como igreja. Tá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada,
E aqui, quem é pescador sabe, né, como é que é isso. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa,
Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, daqueles dias aí jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou meditar nesse capítulo com vocês aqui, porque ou já fizeram em casa, ou vão ainda fazer hoje, quando chegar, pois a ideia é meditar sobre cada texto com sua família, com seus familiares, né, filhos, se reunir em casa e fazer isso, meditar. Então eu não vou meditar com vocês aqui sobre o texto, né, mas esse desafio está sendo desafiador, está sendo muito bom nós comemorarmos então o acontecimento, o filho que nasceu. O nosso Natal é esse, tá, irmãos? Então eu convido vocês agora nesse momento novamente, para nós, irmãos, para nós adorar ao nosso Jesus em mais um louvor, aonde nós estamos aprendendo com as leituras e a cada culto também a olhar para esse Jesus, a olhar para essa cruz, o que foi feito e buscar realmente a transformação, para Jesus nos transformar de dentro para fora, nos arrependermos dos nossos caminhos. E acho que esse louvor aqui trata bem da ordem da salvação. Acredito aqui que ele fala assim, que me encontrou no deserto e me tirou da escuridão. É isso que Jesus faz em nossas vidas, realmente. A gente estava morto, agora vivo, pela regeneração do nosso Jesus. Então eu convido os irmãos, então, nesse momento, se colocarem em pé. Esse louvor é a segunda vez que iremos cantar aqui, mas ele é muito verdadeiro, ele é bíblico. Se alguém souber, então cante. Me encontrou no deserto e me tirou da escuridão. Quanto mais precisei, você esteve aqui. Eu sei bem quem és, você quem me salvou. Eu nunca mereci, eu nunca vou te deixar. Me encontrou
Eu quero habitar em teu doce amor. Cante comigo assim. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Vou cantar novamente. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou. E eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Declaramos isso, Jesus, aqui diante de cada um que está aqui hoje, que nunca iremos te deixar, pois tu não fazes isso conosco. Tu nos segura com teu braço firme, forte, e nos sustenta a cada dia, sustenta o céu, sustenta a terra, sustenta o nosso viver a cada dia. Em nome de Jesus, por ele. Amém. Eu trouxe um outro louvor aqui, onde fala um pouco do que irá acontecer, onde fala que essa terra passará, mas mesmo assim, a terra passando, esse amor do nosso Deus, esse amor nunca vai passar. Não interessa o que aconteça, ele não muda. Glória a Deus por isso. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, por tua respirar, parecia fortalecerás, regenerarás.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Uma alegria muito grande poder louvar o nosso Senhor, poder agradecer o nome dEle em mais um dia que Ele nos deu, mais um dia que Ele permitiu nós estarmos aqui. Antes de nós começarmos na leitura da palavra, só 2 recadinhos que foi passado para nós frisar mais um pouco, né? Semana que vem, dia 12, né, nós vamos ter Assembleia Extraordinária, né? Assembleia Administrativa Extraordinária após o culto, né? Então que todos possam estar presentes aqui, certo? Também dia 19 estaremos fazendo o batismo, né? Confissão de fé pública, celebração e também a ceia do Senhor, né? Que todos estejam já se programando para participar, aqueles que puderem. Vai ser um momento de renovo, vai ser um momento de alegria para a comunhão da igreja. Vamos estar com certeza preparando um local, a gente vai passar as instruções de onde vai ser, como vai ser, dos cuidados, enfim, a gente está pensando em tudo isso aí para que todos possam participar de maneira saudável e que a gente possa engrandecer o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra, mas antes vamos fazer uma oração. Agradecer ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos que a Tua presença, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja habitando no coração de cada um aqui, Pai. Trabalhe nos nossos corações, Pai, age em nossas mentes, que o Senhor esteja testificando a Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos voltar daqui, Senhor Deus, cheios de Ti, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja a edificação principal daqui, Pai. Que apesar de mim, Pai, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, o Senhor fale o coração dos nossos irmãos. E que é tudo para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida para que a Tua palavra seja falada, Pai, de maneira que edifique, Senhor, esta igreja, Senhor, o coração de cada um, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, clamo, Senhor, e peço a Tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, algo que já vinha sido colocado no meu coração há alguns meses atrás, né? Referente ao reino de Deus e a sua justiça. Quem acompanha mais de perto ali, o pastor, a gente conversa nos estudos bastante, já sabe que era algo que vinha uma chama no meu coração falar sobre isso. O reino de Deus e a sua justiça. Parece que Deus preparou esse momento, então, né? Semana passada eu dei o início e agora essa semana também com a vinda da Joana, né? Louvado seja Deus, tá tudo bem, né? A Joana veio com saúde, tá tudo bem mesmo. Depois nós vamos orar por eles também.
agora eu vou falar sobre uma segunda parte. Eu percebi que para falar, Deus tinha colocado no meu coração a seguinte frase: que o reino de Deus avance. Que o reino de Deus avance. Mas eu precisava explicar para vocês, precisava trazer da própria palavra do Senhor por que devemos avançar, qual que é o propósito desse reino, da onde que vem esse reino. Então, semana passada a gente começou a falar do reino de Deus sendo um estilo de vida diferente, mais do que um estilo de vida. A gente falou que Deus promete uma herança eterna sobre o povo dele, que Deus cumpre as suas promessas. Ele fala do início da Bíblia até o final da palavra, ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Herança é promessa do Senhor. E ele prenuncia, falando isso, que nós seremos um reino de sacerdotes, que o povo dele será um povo diferente, uma nação santa, governada por ele, aonde ele tem direito legal de governar. E ele prepara esse povo. Todo o relacionamento do Antigo Testamento que Deus chama para si, onde ele prepara esse povo, onde ele tira de uma cegueira espiritual e trabalha na ampliação do seu reino. Ele inaugura esse tempo com Jesus. Não que Jesus tivesse acaso a tudo que já estivesse acontecendo, mas Jesus, preparado antes da fundação dos tempos, inaugura. E a inauguração dele é quando Jesus vem e diz: está chegado o reino dos céus. A justiça está chegando. A justiça plena do Senhor está vindo. De forma progressiva, Deus trabalha na história do Antigo Testamento, e o reino dos céus, então, não é mais um estilo de vida, como a gente percebe no povo, nas leis do Antigo Testamento, mas agora ele se torna uma identidade, ele se torna uma característica de um povo diferente. E é isso que ele fala em Jeremias 33, quando ele diz que porém na sua mente e gravarei no seu coração, quando ele diz que vai trazer para nós a justiça. Estava apontando para o filho de Davi. O rei estava vindo. E falamos também que através de Jesus, quando ele traz essa governança dessa mão forte e poderosa, também se estabelece o poder de Deus, o tabernáculo da presença dele, que é onde vamos glorificar o seu nome. E toda essa nação santa agora é mais que uma identidade. Chama-se justiça de Deus. E ela é aceitável diante dele. E essa justiça, hoje vamos falar sobre o que seria essa justiça. O que seria essa justiça? Seria mais que um estilo de vida? Seria uma identidade, algo que devemos nos tornar, entendendo que nascemos de novo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32, versículo 4. Todos acharam? Estão terminando de achar aí já? Estão pertinho? 2, 3, 4. Minha versão diz o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Talvez alguns termos mudem na versão de vocês aí, mas na versão Almeida fala que reto e justo é. A definição de retidão de Deus, a definição de justiça de Deus é a retidão dele. Faz parte de um dos atributos de Deus, a sua justiça, a sua retidão. E ele não duela contra as suas
contra os seus atributos. Então Deus, como rei, com direito legal de governar sobre a terra, estabelece um reino de sacerdotes, estabelece um povo em que seria mediador entre ele e as outras nações. E agora ele precisaria de uma lei, precisaria de uma justiça para poder aplicar a diferença desses povos. Todos teriam que ver a diferença no povo judeu, no povo hebreu, em nós. Todos devem perceber a diferença. Então ele manda uma justiça. E um reino sem justiça não teria lógica. Não teria nenhum princípio por trás dos atributos de Deus, ter um reinado, ter um povo onde ele governa, onde ele será o Deus e o povo será o povo escolhido dele, e não haver justiça. Faz parte, se nós perguntarmos, tem todo sentido a justiça de Deus ser aplicada. Para nós, como humanos, a gente entende que a justiça é uma decisão judicial ou moral que determina, com base em princípios, o que é correto ou não, entre absolver e até castigar. Podemos entender isso, que aplicando uma sentença, uma lei, podemos ver que se há justiça ou injustiça. A injustiça, talvez, mediante aos olhos humanos, ou justiça mediante aos olhos humanos, não refere-se à justiça de Deus, a justiça que Deus deve estabelecer sobre nós. A justiça do reino de Deus, ela trata não só dos atos exteriores, algo físico, mas ela busca o motivo por detrás do ato. Por que realizamos? E a lei no Antigo Testamento, ela já apontava para sacrifícios e algo que o pessoal fazia rotineiramente. Por que então Deus quer aplicar essa justiça em nós? Por que seria cabível a Ele? Será que seriam leis, normas, regras, dogmas que talvez vimos hoje? Em Romanos 7:12 a gente percebe que Paulo, defendendo a tese da fé e da lei, ele diz que a lei de Deus é santa. A lei de Deus não é corrompida. É perfeita e agradável. Mas a lei de Deus, que Deus instituiu como propósito já no Antigo Testamento e que pudéssemos gravar em nosso coração, contra a punição de algo, mas não contra a punição das pessoas, porque Deus é amor. A punição maior da lei é sobre o pecado. Adão pecou e trouxe o pecado ao mundo e por isso somos pecadores. Através do primeiro Adão, a nossa natureza é pecadora. E através de Jesus, então, a justificação veio sobre nós. E agora justificados nele. Então, o pecado sendo o alvo principal de Deus, que antes éramos mortos em nossos pecados, nascido no pecado, pois Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, e agora estamos lutando contra esse pecado, contra a vida, em santificação, buscando algo, em demonstrar a santidade de Deus, lutando contra esse pecado, mostraremos um reino pleno, onde a justiça, onde o pecado será totalmente eliminado, que é no novo céu e na nova terra. Então a justiça de Deus é sobre o pecado, nunca foi sobre o pecador. Apesar de que nenhum pecado e nenhum pecador ficará impune. Ou será no Hades, ou será em Jesus. A punição do pecado foi estabelecida na justiça de Deus. Antes, Deus inculcava a lei sobre as pessoas. Em Romanos 7:7 vai dizer: que diremos então, pois a lei é pecado? Paulo continua falando: de maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se na lei não estivesse escrito: não cobiçarás. Então, de fato, a lei nos torna a justiça de Deus. Quando entendemos que a lei foi para nos mostrar o quão pecaminosos e quão distantes da presença de Deus estamos. A lei nos orienta. A lei do Antigo Testamento era vista como uma regra,
algo que deveria ser seguido, tanto que os fariseus e os judeus na época de Jesus seguiam rigorosamente todas as leis e instituíam tradições para que ficassem nenhuma fresta. Na leitura da teologia básica fala que os judeus eram tão criteriosos na lei, que eles traziam tradições hebraicas, judaicas, de todos os povos vizinhos, para que nenhuma brecha ficasse sem injustiça ou sem um argumento, porque isso ou porque aquilo. O sábado deveria ser caracterizado por não trabalhar, então eles tinham que determinar o que era trabalho, eles tinham esse empenho em que a lei fosse expressamente entendida e não tivesse uma brecha que a lei não pudesse ser compreendida. Coitado deles. A gente às vezes quer ser um fariseu, né? Achando leis e normas, sendo que nosso Deus é Espírito, Ele não trabalha mais agora em nós de maneira das leis. Agora Ele colocou na nossa mente e no nosso coração. Ele gravou, Jesus trouxe para nós essa lei. E Ele é essa lei. Nós vamos entender isso, porque a lei pode prover diretrizes naquele tempo, de um povo santo, de um povo separado. A lei pode trazer diretrizes, separações de todas as nações, de uma nova vida com Deus, mas não substitui a graça divina, que a qual temos acesso por meio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a lei apontava sempre para Jesus. A lei, o povo de sacerdotes sempre foi uma sombra e um protótipo do que seria quando Jesus viesse, o filho de Davi. Sempre foi uma sombra. Olha a sombra da minha mão lá, o Antigo Testamento. As leis, as normas, as regras, eles não entendiam quando Jesus voltasse. Nós podemos ver agora Jesus Cristo vindo, se fazendo carne agora e nos trazendo a justificação. Amém, irmãos? No sermão de Jonathan Edwards, de 1741, que impactou a Europa, um sermão que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus pode ser um Deus irado? Deus quer a punição contra o pecado e Ele não admite o pecado. E Ele vai condenar o pecado. Jonathan Edwards, um dos sermões mais fortes, onde houve milhares de conversões, e até hoje é falado nesse sermão. Eu trouxe um trecho para os irmãos ler a grandiosidade do que Jonathan Edwards fala naquele sermão. Ele diz o seguinte: eles mereceram ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina jamais se interpõe e nem oferece qualquer impedimento para que Deus use o seu poder a qualquer momento para destruí-los. Sim, ao contrário da justiça, clama do alto por punição infinita pelos seus pecados. Nós merecíamos a morte eterna. Nós já nascemos condenados à morte eterna pela transgressão de Adão. A nossa natureza, o nosso instinto pecaminoso, o nosso instinto ser humano da nossa carne não nos leva à vida, não gera vida. Estudamos isso nos sermões anteriores que o pastor trouxe aqui da redenção, que um morto não pode se tornar vivo e gerar vida por si próprio, a não ser que Jesus chame e traga a nós a vida. Então, antes mortos em nossos pecados, merecendo a condenação do Deus Todo-Poderoso, irado, um Deus que se ira sobre nós porque somos pecadores, Ele revela e aponta para uma justificação. Ele aponta que há um meio de salvação. Que Deus seria esse que queria só nos castigar? Não, né? Ele também quer nos salvar, porque Deus é amor e Ele não duela com seu caráter. Deus, em rica misericórdia sobre nós, irmãos, Ele planejou a fundação, antes da fundação dos tempos foi planejada a salvação. Podemos perceber isso na leitura da Bíblia, que a salvação foi planejada por Deus, foi instituída, e os atributos de Deus, eles não vão contra si. Podemos ter uma noção se botarmos esses dois elementos um contra o outro. Wayne Grudem, em Teologia Sistemática, explana esse conceito dizendo o seguinte: se Ele fosse um Deus de perfeita justiça, mas destituído de poder para impor essa justiça, não seria digno de adoração.
nem teríamos garantias de sua justiça prevaleceria. De fato, o universo, se tivesse um Deus ilimitado, porém injusto em seu caráter, como não seria inconcebivelmente terrível o universo? A injustiça se arregaria no próprio centro de toda a existência e ninguém nada poderia fazer para mudar isso. A existência não teria sentido e ficaríamos entre os mais completos desespero. Devemos, portanto, agradecer e louvar a Deus pelo que é, pois todos os seus caminhos são justos, seus juízos são retos e justos são o seu caminho. O caminho de Deus é a retidão plena, que já está estabelecida no reino de Deus. Que o teu reino venha sobre nós, que a tua justiça venha sobre nós. É a oração de Jesus, quando ele ensina os discípulos, que o teu reino venha, a tua justiça venha sobre nós. Já está acontecendo, porque o reino é eterno. Ele é eterno, de eternidade em eternidade. Podemos perceber que no plano redentor de Deus, da salvação, Ele trabalha de várias formas para nos mostrar a grandiosidade do teu reino e de agora quando Jesus veio trazendo a justificação sobre a igreja. Muitas são as formas, multiforme graça da igreja e conotações e podemos ver derivados que a palavra de Deus fala sobre a igreja. Vários sentidos a palavra traz: a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a coluna baluarte do Senhor, o reino de sacerdotes. A igreja agora tem um papel fundamental dentro do reino. O reino está criado, estabelecido por Deus. E dentro desse reino, como agente de Jesus, reina agora também a igreja. A igreja não cria o reino. A igreja é criada através do reino. Em Mateus 16, 18, Jesus fala a Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, e não poderão vencê-las, em outras versões dizem. Uma das primeiras vezes que Jesus toca no termo igreja, e já toca pisando forte. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental. Jesus é o alicerce da igreja. E sobre esta pedra, a igreja vai crescer. Jesus é a base, a rocha do termo conceituado igreja, aonde ele expande a palavra de Deus, aonde é expandido, agora não só para os judeus, não só para os hebreus, não só para o povo de Deus, chamado naquela época do Antigo Testamento, mas agora para os gentios e para todos. Através da igreja, Paulo expande a igreja, através dos discípulos, a igreja é expandida em toda a Samaria, Judéia e os confins da terra. Começam a entender o verdadeiro evangelho, o que é a boa notícia que Jesus traz. Então, a igreja não é criada para o reino, é o reino que estabelece a igreja. Em Efésios 3:21 vai dizer o seguinte: a Ele seja a glória, a Deus seja a glória, na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações e para todo sempre. Uma afirmação de que a igreja é instituída pelo reino, e o reino é a qual Jesus trabalha e é o cabeça de cada um. A igreja não é o reino, irmãos. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens formada por homens. Mas não homens humanos, carnais. Agora morremos e nascemos de novo. Como vimos no sermão passado, somos mediadores entre Deus e um reino de sacerdotes, aqueles que representam, com a embaixada representa, nós representamos o reino de Deus agora. Homens em espírito e mulheres em espírito. E através da igreja, então, sendo instrumento em sua justiça,
Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 10, para nós lermos por que Jesus fala que a igreja é um instrumento de Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8 vai dizer o seguinte: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça e deem de graça também. Jesus comissiona os discípulos agora a irem e levarem de graça aquilo que receberam, o poder do alto. Jesus agora dá uma missão a eles, a igreja sendo gerada, sendo um instrumento de cura, de libertação, de justiça, sendo proclamada através dos seus discípulos. A igreja é um instrumento de Deus, do reino e sua justiça. Em Mateus 24, 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações. Como testemunha. A igreja é testemunha do que Jesus veio trazer. E ele declara isso, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Será anunciado, as boas novas da salvação será anunciada. Jesus veio ao mundo para nos trazer a graça e a misericórdia. E através do reino de Deus que a igreja avança. À medida em que a igreja avança proclamando as boas novas do reino, as pessoas virão e entenderão as bênçãos de estar sob o domínio de um Deus todo-poderoso, de um Deus que tem direito de governar sobre o povo dele. É direito legal de Deus governar sobre o seu povo. Quando vemos Saul sendo o primeiro rei lá no Antigo Testamento, que o povo queria um rei diferente, não queria mais ser governado por Deus. Vemos um povo rebelde, onde Deus diz: eles não querem mais a minha direção, eles não querem mais a minha orientação. Não é a ti, Samuel, que eles não querem mais, é a mim que eles rejeitam. E muitas vezes nós temos a condição de fazer do nosso próprio jeito, não entendendo a direção e os caminhos do Senhor. Queremos fazer com nossos braços. Muitas vezes oramos pela noite para querer uma resposta já de manhã cedo de Deus, de como se fazer tal coisa. E a gente não recebe uma resposta clara, então a gente já faz. Por isso, estar em espírito de oração, em comunhão com Ele, entre a palavra e a oração, é fundamental para ouvirmos a voz dele, irmãos. Conforme a igreja avança, o reino vai avançando. Conforme vai sendo proclamado, a igreja vai sendo testemunha e pregando o evangelho da salvação, vai crescendo o evangelho da salvação sobre todo mundo, o reino de Deus vai avançando. Porque a igreja trabalha para o reino. Para esse reino. Eu estou falando reino porque é onde Deus vai prevalecer e dominar sobre nós. É o que fala em Apocalipse 20, 21, que Ele está nos céus reinando absolutamente num trono. E é para lá que nós vamos. É para lá que eu quero ir, é para lá que nós desejamos ir, irmãos. É sobre se reinar, é sobre se prostrar diante de um Deus. Em Efésios 4, 24, vai dizer que a revestir-se de um novo homem, criado em semelhança a Deus em justiça e em santidade. Fomos criados à semelhança de Deus. E a semelhança de Deus é justiça e santidade. Fomos feitos à semelhança de um Deus santo, de um Deus separado, de um Deus único, de um Deus criador dos céus e da terra. Nada melhor do que Ele atribuir os seus atributos em nós.
Mesmo que quando pecamos, mesmo que quando deixamos o nosso coração se contaminar pelo pecado, ainda é o desejo dele de que nos voltemos ao pó para ele. É o que ele quer. E quem exerce essa justiça, quem exerce de maneira de praticar essa justiça, vai executar o amor e a misericórdia dele. Vai ser esse amor e essa misericórdia dele. Eu acho incrível que quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e vê o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés não diz, ó Senhor, esse povo aí, ó, de novo rateando, ó, de novo pecando, Senhor. Moisés não diz isso. Moisés diz, Senhor, tem misericórdia deles, pois o Senhor prometeu ser o Deus deles. Como que o Senhor vai destruir eles agora? Como que o Senhor Deus vai derramar fogo sobre eles agora e vai acabar com toda a tua promessa? Como se Deus não soubesse que Moisés iria dizer, mas provando que quando saímos da presença de Deus, é misericórdia e amor, irmãos. Quando saímos da presença de Deus, o nosso principal ato é exercer justiça, misericórdia e amor. Por isso, Jesus trouxe a justiça até nós. Não vivemos da antiga lei, não vivemos por regras, mas dogmas, religiosidade. Tanto é que Jesus bateu firme nessas teclas contra os religiosos que ensinavam o povo de maneira errada. Jesus trouxe a justiça até nós, e não somente para termos uma conduta moral e ética melhor, mas nem um estilo de vida somente em que seria diferente dos fariseus. Mas agora ele trouxe a identidade de um povo. Através da justiça agora herdaríamos uma identidade diferente sobre todos. E quando Jesus traz esses ensinamentos, já no Sermão da Montanha podemos perceber as bem-aventuranças, quando ele fala que felizes os pobres de espírito, os que choram, os que são humildes e se quebrantam, os que têm sede de justiça, os que são misericordiosos herdarão o reino dos céus. Ele já ensina o povo que serão sal da terra e luz do mundo, e que a interpretação da lei que os fariseus tinham era completamente equivocada. Jesus diz, vira outra face, não como no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Agora vocês deverão virar outra face se os ofenderem, por minha causa. Ele ensina que a oração do Pai Nosso é direcionado, chamado Pai Nosso que estais no céu. Ele ensina os discípulos a orarem. Ele ensina a não juntarmos tesouros na terra, mas a juntarmos tesouro nos céus, onde os ladrões não roubam e nem podem a traça correr. Jesus ensina e fala sobre os falsos profetas. E Jesus fala tantas coisas, irmãos. Jesus fala sobre a edificação da casa sobre a rocha. Aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, podem vir ventos, tempestades, chuvas, e não vai se abalar. E aquele que construir a sua casa sobre a areia, não vai ter firmamento. Jesus ensina ao povo. Jesus traz as leis da justiça sobre nós para implantar em nossa mente e para gravar no nosso coração. E por meio das parábolas, quando Jesus começa a expandir o reino, falando dos tesouros escondidos, que é muito melhor quando acharmos esse reino, encontrarmos esse reino em um campo escondido. Em Mateus 13, ele fala da consumação do reino e ele ensina os discípulos. Jesus traz a justiça até nós e nos ensina. Todo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João ensina. E os apóstolos, através das suas orientações das cartas à igreja, é a justiça de Deus trazendo sobre nós uma identidade de um povo, um reino de sacerdotes. E agora, Jesus não é só mais aquele que veio trazer a justiça a nós. Jesus é a própria justiça. Ele é a justiça e a justificação. É Ele que nos justifica diante de Deus. Todo o nosso pecado, toda a nossa impureza vai ser declarada diante de Deus e toda a justiça do Senhor vai ser imputada em nós naquele dia. Que alegria, irmãos!
Saber que Jesus pagou por nós. Essa é a mensagem do Natal. Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. Os meus pecados Ele pagou. Vamos ler em Romanos capítulo 3. Uma passagem que fala sobre isso. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 24. Acharam? Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Está aqui, está claro? Sem exigências da lei. Somos declarados justos. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Somos pecadores, não alcançamos o padrão da glória de Deus. Não alcançamos a merecida o padrão de Deus. Versículo 24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Sempre foi Deus que faz o primeiro chamado. Ele nos declara justos. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Jesus nos chamou e nos declara justos diante de Deus. Nunca partiu de nós. Sempre foi Deus querendo ter um relacionamento com seu povo e com nós. Ele nos chamou. Deus planejou a salvação desde o início da fundação dos tempos. E é por meio de Jesus que somos declarados justos. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo tanto. Deus é amor. Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho como sacrifício. Ele entregou o seu Filho como sacrifício de justiça. De justiça que merecíamos. Era nós que merecíamos estar lá onde Cristo estava. Era eu, era vocês, todos nós, todos os povos é que deveriam estar lá sobre a ira de Deus. Mas então Ele entrega Jesus como um sacrifício. Que amor, irmãos, que amor. A justiça de Deus, fala já o pastor Wayne Grudem também em Teologia Sistemática, ele diz: a justiça de Deus exigia um pagamento. Exigia um pagamento pelo pecado e o amor dele pagou o preço. Uau! O amor de Deus por nós é tanto que Ele entregou o seu próprio Filho para fazer justiça. Um exemplo tão bobo, mas alguém já presenciou algumas crianças brincando e até talvez brigando em casa, em algum lugar, e aí já aconteceu comigo, por isso eu vou falar que tá uma situação ficando chata e a criança brincando e brigando, e aí eu olhei pro Luiz e falei: se vocês não parar, eu vou ter surrar. Mas ele não tinha nada a ver com a história. Mas eu vou ter surrar, porque na verdade eu queria que os outros parassem também. E eu tinha que aplicar a justiça sobre todos. Tu vai apanhar, Luiz. E ele grilou os olhos desse tamanho assim. Agora eu vou apanhar, mas não fiz nada, pai. Jesus era o sacrifício vivo de um ser que não pecou, não teve um pecado sequer. E mesmo assim, Deus nos amar tanto, Ele
precisaria da obra redentora de Jesus para nos resgatar e aplicar a justiça. A ira de Deus estava sobre nós e agora está sobre Jesus. A minha, pelo menos, está. Eu creio que a de vocês também, amém, irmãos? É por isso que vivemos, por este reino, esse plano maravilhoso de Deus. Então, não basta mais agora termos esse estilo de vida em que moralmente somos corretos ou não. Se aplicamos a justiça ou a injustiça dos homens. Agora, somos testemunhas da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Somos testemunhas e agora a gente anuncia isso. Atos 1:8 vai dizer: vocês receberão o poder do alto e vai descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. A promessa do Espírito Santo descendo sobre Jerusalém. E ainda vivenciada hoje. O poder do Espírito Santo atua em nós. Foi o que cantamos aqui, o que foi falado aqui, que ele atua tanto o querer como o realizar em nós. E todo esse contraste, sendo instrumento de Deus, sendo a igreja um instrumento de Deus, é notório, irmãos. É uma coisa visível. Aquele que morreu para o mundo, morreu para a sua carne e entregou a sua vida a Deus de maneira que declara: Ele é o meu rei. Como fala em Salmos: o meu rei, eu te exaltarei. O meu Senhor, meu rei. Em Salmo 145. O Senhor é o meu rei. O meu Deus e o meu Senhor. E há uma diferença clara nessa identidade, nesse estilo de vida, que as outras pessoas, quando nos olham, elas entendem um antes e um depois. Elas entendem. Eu só vou ler aqui o que Paulo vivenciou. Em Atos 8:3 vai dizer: Saulo, por sua vez, detestava a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Já no mesmo livro, em Atos 20, vai dizer o seguinte: todavia, Paulo dizendo: não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim, senão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar o evangelho da graça de Deus, que agora sei que nenhum de vocês dos quais passei pregando o reino de Deus. Uau! Paulo, o acusador, a Paulo, o agente do reino. Ah, irmãos, se eu tivesse com Paulo lá, é maravilhoso saber a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Antes pecador, antes morto para o mundo, agora eu entendo que só Ele tem as palavras de vida. Só Jesus tem as palavras de vida. É só Ele que traz a vida a nós. Há uma diferença daquele que é nascido de novo. Em 1 João 3,9 vai dizer que quem é nascido de novo não pratica o pecado. Ele não pratica, se ele pratica a justiça, ele mostra que ele ama a Deus. Quem pratica a justiça mostra que ama a Deus. A justiça que Jesus trouxe até nós. E a justiça que é Ele. Se nós formos regenerados, nós vamos responder a isso, meus irmãos. Nós vamos. E essa identidade começa a ser atribuída em nós. Que nem eu falei no sermão passado. Se a minha naturalidade é brasileira, eu nasci no Brasil, sou brasileiro, então se eu morri para o mundo e nasci para Deus, eu nasci num reino diferente. Eu nasci para o reino de Deus. Agora eu sou Silvano do reino de Deus. Eu tenho que entender essa minha posição de agente do reino. Eu nasci, e isso não pode só ficar guardado para mim. É muito egoísmo eu dizer que eu sou salvo porque eu creio em Jesus e porque Jesus me resgatou e eu não querer compartilhar isso com ninguém mais. Isso não é misericórdia, isso não é justiça de Deus. Eu não querer compartilhar com as pessoas que Jesus me resgatou do lamaçal da minha injustiça, aonde eu merecia a ira dele. E agora ele derrama a superabundante graça sobre nós,
onde podemos ter um domingo maravilhoso com as nossas famílias. A superabundante graça está sobre nós, todos os dias, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1,17, eu queria finalizar com vocês lendo essa passagem, um pouco adiante aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17, vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Do início ao fim, uma justiça que do início ao fim foi preparada para nós, pela fé em Jesus Cristo. Porque no Evangelho está revelada a justiça de Deus. No Evangelho, das boas novas da salvação, daquele que veio morrer em nosso lugar, da justiça plena que há em Jesus Cristo, daquele que nos resgatou. Porque no Evangelho de Jesus, no Evangelho que Jesus traz, que proclamamos, está revelada a justiça de Deus. O que Jesus trouxe e o que Jesus é. É nele que devemos nos arregar, irmãos. Salmo 119 diz em adoração: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A justiça de Deus é eterna, juntamente com os seus atributos e com o seu amor e a sua misericórdia. Então podemos perceber que durante o reino e a sua justiça, Deus cumpre as suas promessas e cumpre a sua aliança conosco em manifestar uma fidelidade imensa com nós, mesmo não merecendo. O amor e a misericórdia fazem parte do amor de Deus e a sua justiça é justiça reta. A justiça de Deus, quem pratica essa justiça, revela e expõe os pecados, expõe a maldade, porque o verdadeiro denuncia o falso. O que é correto diante aos olhos do Senhor, denuncia o que não é correto. Simples. E a igreja, sendo um instrumento e o testemunho da pregação desse evangelho, é que faz com que o reino de Deus avance. É para o reino que nós trabalhamos, irmãos. É algo muito maior que nós. Não é sobre eu ir amanhã somente trabalhar e fazer um bom trabalho. É sobre avançar o reino. É sobre proclamar a justiça e ser a justiça dele em todos os momentos. Não somente uma justiça visível, como os fariseus queriam, mas uma identidade. Alguém pode olhar para um irmão, para uma irmã e dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque vive aquilo que é diferente, vive uma santidade, vive uma busca pela palavra, busca conhecer a Deus. É diferente. Por isso Jesus, que trouxe a justiça, é a justificação sobre nós. E toda a lei de Israel e os povos sempre foram uma sombra, porque chegaria até nós. Ah, meus irmãos, como nós devemos ansiar para que o reino de Deus avance, para que sejamos agentes desse reino. Entender o reino e a sua justiça não abre espaço mais para um estilo de vida diferente, mas para viver uma identidade, sermos um reino de sacerdotes, mediadores entre Deus e os homens. Pois é a promessa de Deus: Ele será o nosso rei e nós seremos o seu povo. É promessa de Deus. Eu quero ser o servo dele, eu quero ser parte deste reino, irmãos. Viver uma nação santa, ser um povo separado, aonde somos representantes dessa justiça e apontar para a verdadeira redenção. As pessoas têm que olhar o ímpio, o pecador, aquele que Jesus veio chamar, tem que olhar para nós e dizer: eu vejo Jesus nesse homem, eu vejo Jesus nessa mulher,
Eu vejo a justiça de Deus, amor, misericórdia sobre esta pessoa. Porque eles veem porque a gente vive. E é na palavra de Deus, sendo pregada e anunciada, que as pessoas conhecerão o poder da transformação de Jesus Cristo. Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, com a promessa de Deus, esperamos o novo céus e a nova terra, aonde habita a justiça plena. Nós vamos lutar o tempo todo para vivermos algo aceitável diante de Deus, mas é lá, na presença dele, que seremos totalmente plenos dessa justiça. É na presença do Senhor que seremos eliminados totalmente da presença do pecado. Agora nós lutamos contra o pecado. O cristão luta para não pecar. Ele não deseja o pecado na vida do cristão um acidente. Não algo que, pequei e agora fazer o quê? Ele luta contra o pecado, ele confessa a Jesus, ele não quer fazer mais, ele vai na palavra, ele busca justificação, ele busca se prostrar diante do Senhor e se arrepender do que ele tem feito, de pensamentos maus, de algo que vem de dentro de um coração pecaminoso. Agora ele quer viver uma vida diferente. A diferença é que o ímpio não se arrepende e não sabe nos buscar. E nós temos que levar, irmãos, nós temos que levar como agentes desse reino, que Deus é misericórdia, e as misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Que o teu reino avance, que o teu reino, Senhor, avance, para a honra e glória do teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus eterno, é um Deus de amor puro, justo e reto. A Bíblia afirma isso escancaradamente. Não é só o amor, um Deus bonzinho, como a gente vê em pregações em outras igrejas. Um Deus de amor que só quer nos amar, não quer nos disciplinar, não quer ensinar o seu filho. Deus é justiça. E a justiça está sobre Jesus. E se eu tenho Jesus, eu não sou mais condenado. Se eu tenho Jesus, eu sou declarado justo diante de Deus. Meus irmãos, fecha os olhos, vamos orar e louvar a Deus por essa palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus reto, um Deus justo, Pai. Um Deus que declara as suas promessas e cumpre as suas promessas, Pai. O Senhor prometeu ser o nosso Deus, Pai. E nós seremos o seu povo, Pai. Aquele povo diferente. Oh, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha testificar em nosso coração e nos quebrantar, Pai. Nos derramar na Tua presença, dizer que precisamos do Senhor urgentemente, Pai, para que não tenhamos mais um estilo de vida banal, um estilo de vida meramente formal às pessoas, ó Jesus. Mas para que tenhamos uma identidade, Pai, tenhamos, Senhor Deus, a quem apontar, Pai. Se eu erro, se eu peco, Pai, quando eu errar, que eu possa levar Jesus, Pai, as minhas fraquezas. Oh, Espírito Santo, age em nossas vidas, ó Pai, age na minha vida, na vida, Senhor, dos meus irmãos aqui, Pai. Oh, Paizinho, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que conhece e sonda o coração de cada um, Pai, cala essa mensagem no coração deles, ó Pai. Edifica o coração da Tua igreja, ó Pai, que possamos crescer e avançar em conhecimento da Tua palavra, Pai, do Teu reino e da Tua soberania, Pai. Senhor, como eu quero estar na Tua presença, Pai, naquele dia quando o Senhor disse que habitará no centro do tabernáculo e a Tua presença será a que nos sustentará, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E cantaremos, santo, 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 santo é o Teu nome. Eternamente declararemos o quanto o Senhor é justo, é reto e bondoso conosco. Que o Teu reino venha, Pai, que o Teu reino venha sobre nós, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, que não sejamos mais agentes mornos, frios, Pai, mas sejamos agentes cheios da Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Pai, por a graça e a misericórdia de mais um dia, Pai.
Te louvamos, que o Teu reino venha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração, Pai. É o nosso clamor, Pai. Como servos e como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Haja paz nas ruas da cidade, todos vivendo uma só verdade, lutando pela justiça de um mundo melhor, onde a tristeza haverá alegria e surgirá a cada novo dia, levando esperança aos que cansados estão. Todos os povos anunciam a glória do Teu reino, falam do Teu poder e dos seus grandes feitos. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Viveremos essa palavra não escrita só no papel. E o amor que existe em nós será mostrado nas atitudes de um povo que se importa com o sangue derramado na cruz. Começará uma revolução, o perdido encontrará o caminho, a verdade e a vida se revelarão. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino. Canta, igreja! Venha esse reino sobre nós e que possamos entender e que possamos ter a consciência, irmãos, que Jesus está nos cuidando o tempo todo, que possamos ter essa consciência desse reino grande, e que essa semana que se inicia, vocês podem ter essa consciência também, que Ele cuida de vocês, que Ele cuida de cada um de nós. Então, eu agradeço pelo culto de hoje, pela presença de todos, e que a gente esteve aqui para glorificar ao nosso Jesus, engrandecer ao nosso Jesus. Eu agradeço por isso. O irmão Silvano vai dar mais uma palavra para vocês. Irmãos, temos uma irmã de aniversário aqui então hoje, que não, a gente acabou não dando os parabéns para ela, né, já que lá no grupo, mas a gente vai fazer uma oração, né, por ti. E também vamos orar também pela saúde da irmã Maria, que colocou pedido no grupo lá, né? Nós possamos estar orando. Até alguém do autório, irmão, faz uma oração para a irmã Maria? E para o pastor daí também, para a Joana daí, tá? Pode ser? Faço para a irmã Jaque lá. Vamos agradecer a Deus e louvar o Senhor por mais um ano de vida da irmã Jaque lá também. Né, irmã? Mais uma vez, depois a gente canta os parabéns. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça derramada na vida da irmã Jaque, Pai. O Senhor tem sido, Pai, um Pai de amor, um Pai de misericórdia para ela, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem se mostrado a ela, Pai, de maneira com que ela tenha se arrependido e crido no Senhor cada vez mais, Pai. Continua edificando e trabalhando no seu coração como um Pai de amor. Continua, Pai, mostrando os seus caminhos retos a ela, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza, Pai, que ela te louva, que ela te engrandece, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem cuidado e dado, Senhor, para ela, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça continue, meu Pai, Senhor, sendo plena na vida da irmã Jaque, Pai, na sua família, dos seus netos, das suas filhas, ó Pai, de toda a sua vida financeira, emocional, espiritual, que ela possa realmente entregar tudo aos pés do Senhor e apontar para Cristo, Pai, de maneira que veja uma justiça plena na vida dela, Pai, e ela seja grata, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos por ela fazer parte da nossa comunhão, dessa comunhão, Pai, da nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glorifica teu nome sobre a vida dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queremos ainda na tua presença, Senhor Deus, orar e pedir também e agradecer, Deus. Agradecer pela confiança que o Senhor tem dado homens, mulheres e crianças para a nossa igreja, Deus. Obrigado por isso. Em nome de Jesus que eu te agradeço, em especial a vida da Joana, que veio ao mundo, Deus, veio para estar junto conosco. Te louvo por isso, Deus. Abençoe a família, Deus, abençoe o Tipo, abençoe a Ana, abençoe a Joana, Deus. Esteja com eles, que eles possam firmemente seguir ainda mais os teus caminhos e te buscar mais, pois agora o maior trabalho, a maior responsabilidade, o maior legado que eles podem entregar para a filha deles é a palavra do Senhor, nosso Deus. Que ela possa enxergar e que eles possam demonstrar para a Joana e ensinar que Jesus é o nosso Senhor. Em nome de Jesus eu te peço por essa família. Também, Deus, te peço pela irmã Maria, um exemplo de irmã dedicada na fé, se prostra para buscar a Jesus. Eu te peço um cuidado especial da vida dela, que seja feita a tua vontade, Jesus, pois a tua vontade é boa, é completa e plena em nossas vidas. Eu te peço que seja feita a tua vontade, mas Deus, se possível, cure ela, dê um descanso a ela para que ela possa ainda, Deus, independente se aqui conosco ou em casa ou onde ela estiver, buscar, Deus, buscar, dê forças a ela para buscar a tua face, Jesus. Eu te peço, e é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, agora, boa semana a todos. Vamos cantar para